cidade. Apresentação, Marcos. Muito boa tarde, estamos ponto a ponto. Antecipadamente pedimos desculpas, né? Ontem, os estúdios, entrevista com o pré-candidato a prefeito no junho, mas hoje estamos de volta, que é justamente o menor, pré-candidato a prefeito também da cidade de Palmares, e estamos ao vivo aqui pela sua Farol FM. Eu sou o Marcos Salles, esse é o seu programa Ponto a Ponto. Estamos também na página do Facebook, do J. Oliveira, com a transmissão ao vivo aqui, os trabalhos técnicos de Enio Torres, lá na cidade de Palmares e toda a região. Bom, eu trago hoje perfil dele, um homem do que eu vou puxar pela etapa da família Magalhães, que ele é mais um da família Magalhães. E quando a gente fala aqui no interior de Pernambuco da família Magalhães, a gente vai lá para cá. A gente, né? De peso que a gente diz para vocês é o seguinte: é o ex-deputado Inuelino Magalhães, também o ex-deputado Eudo Magalhães. Aí tem mais um deputado na linha, que é o mais novo, Clodoaldo Magalhães. E tem a questão todinha do entendimento da família Magalhães, que é muito grande e no meio político. Tá? Eu trago o Noé Dienó, ele vai depois explicar por que essa questão do Noé Dienó. Né? Existe praticamente o primo dele também, que é pré-candidato, né, ao preto, a prefeito, com Noé Magalhães. Então, Noé Magalhães ficaria meio complicado. Depois ele vai passar para a gente. E essa trajetória política, minha gente, da família Magalhães é enorme. Né? Inclusive, eu até depois recebi aqui, falar com ele, o Eudo Magalhães, que é da família Magalhães, é o que está atuando hoje, porque já está no segundo mandato como prefeito, junto com o Clodoaldo Magalhães e o Noé Magalhães, que é o vice-prefeito lá da cidade de Chechel. Bom, tenho uma honra, mais uma vez, de receber você, recebi na TV e a primeira vez aqui na nossa Rádio Farol FM 90,7, Noé. Seja bem-vindo ao nosso Ponto a Ponto, uma boa tarde para você e obrigado por ter aceitado esse convite para estar aqui hoje com a gente. Uma boa tarde a todos e, como sempre, eu começo as minhas entrevistas, as nossas transmissões de rádio e TV. Eu gosto de fazer um agradecimento ao nosso Deus. Pai amado e adorado Senhor Deus, obrigado por meu andar, do meu falar e do... Eu consagro essa entrevista, minha vida e o meu destino em tuas mãos. De Jesus, amém. Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Farol FM. Agradecimento todo especial a todos que fazem a Farol FM por esse convite de André, esse convite seu, a todos os membros. E é um prazer sempre voltar a uma emissora de rádio para que a gente possa discutir os problemas, principalmente de Palmares, da nossa região, momento pós-pandemia, onde existe de todas as atividades, quer sejam comerciais, o dia a dia e na política. E estamos aqui à inteira disposição para que a gente possa bater esse bate-papo informal e se aproximar da minha querida, dos nossos amigos da zona rural, da zona urbana. Estamos à sua inteira disposição, meu irmão. Você vem de uma família grande, né? Seu pai já foi ex-prefeito lá da cidade de Palmares. Os destaques da administração do seu pai, ela é visível na cidade, bastante, principalmente na área de saúde e na área de educação, onde vocês foram muito fortes, e também na própria base de saneamento, em que Palmares é considerado, na época, um dos melhores saneamentos e melhoria da própria qualidade da água de Palmares, já que você também sai na época, assim como hoje você é funcionário. De destaque, e o que você traz do governo do seu pai, da época, para você, como pré-candidato? O que você destacaria mais da época de governo dele, além da educação que teve o destaque do seu irmão, né?
Na saúde, que você teve destaque do seu cunhado, inclusive é nosso aqui, todas as terças-feiras, né? Ele está aqui na Farol FM, Dr. Dilson, é isso? Está por aqui. Enfim, o que você destacaria na época do seu pai? Bom, Marco, na época do governo de meu pai, de Noelino Magalhães, a gente teve a oportunidade de tomar conta da nossa cidade e recebemos um quadro de uma maneira caótica. A prefeitura ela estava fundada numa série de débitos, com inadimplências federais, a razão pela qual atrapalhou muito a liberação de recursos federais, onde meu pai teve que trabalhar com a prata, com o dinheiro da arrecadação municipal e com a arrecadação vinda do governo federal através do FPM, que limitou algumas atividades que gostaríamos de ter desenvolvido naquele momento. Mas é característica da família Magalhães por onde passa, e não seria diferente com meu pai, que imprime o pagamento rigorosamente em dia. Durante os 4 anos, os servidores públicos municipais tiveram seus vencimentos devidamente pagos. Todo dia 25 era dia de pagamento. O pagamento dos aposentados, que os aposentados são aquela classe de pessoas pelas quais temos que ter o maior cuidado e o maior carinho, que são as pessoas que dedicaram toda a sua vida a uma servidão, ao serviço público, e na sua terceira idade, que eu não gosto de dizer que ninguém é velho, a gente está na história. Hoje no nosso município, até fome. De uma maneira geral, a gente tem que pontuar as ações do governo noelino, uma gestão pela qual vinha desafios, tivemos muitas dificuldades, mas se eu fosse destacar todas as obras aqui, a gente ia passar bastante tempo. Mas para ser mais dinâmico, eu vou fazer um resumo. Bom, a gente teve a oportunidade, enquanto meu pai foi prefeito, de conseguir a malha asfáltica, a renovação da malha asfáltica de todo o centro da cidade. Construímos uma malha asfáltica nova que liga a um prédio que, por conta do descaso das administrações, hoje não existe mais. O que a gente tem lá é uma edificação que só tem as paredes, o restante já foi todo depredado. Funcionavam Resgatando a Cidadania no Centro Social Urbano e o Resgatando a Cidadania 2 no bairro de Newton Carneiro. Ali nós tínhamos um trabalho social onde mais de 300 jovens eram beneficiados, onde eles tinham direito a estudar, direito a lazer, direito a praticar artes marciais, faziam as 3 refeições e direito à cidadania. Construísse um jovem cidadão, tirando da rua e fazendo com que o jovem do futuro fosse uma pessoa, um adolescente e um adulto pensante, que pudesse contribuir com a sociedade. Nós tivemos um cuidado na saúde de Palmares, as pessoas se lembram na época, a saúde, a atenção básica, os veículos, as ambulâncias que deslocamos para todo o município, os dos dentistas que existiam funcionando em todos os distritos na zona rural, funcionando de verdade, onde a zona rural era atendida com médico, tanto com dentista, como com ambulâncias de qualidade, e existia realmente o atendimento, o cuidado e a atenção com as estradas vicinais da zona rural, que era um compromisso nosso, aonde a gente sabe que a estrada vicinal ela tem que ser cuidada no verão, porque no inverno só se faz paliativo. O acesso de Santo Antônio dos Palmares, no governo do então prefeito Noelino, por força política, por uma promessa que foi feita na época do governador, o então governador Java Vasconcelos, foi trazida a estrada que liga Palmares a Serra Azul, o asfalto que liga Palmares a Serra Azul naquele momento, e promoveu a integração do município de Palmares com o município de Bonito, fazendo tanto como rota de escoamento da produção agrícola. Afora essas obras, nós tivemos a oportunidade de iniciar do ginásio de esportes, que ficava ali no local onde se localiza o Senai, que infelizmente não tivemos a oportunidade de terminá-lo, haja vista que o mandato do prefeito Noelino. E na educação,
fizemos uma recuperação de toda a rede pública, fizemos a construção de várias escolas na zona rural, a recuperação total e ampliação da escola de Pirangi, que era uma vontade grande daquela comunidade. E a educação mudou realmente. Existia uma merenda de qualidade, existia um aparato para que os professores anualmente sofressem uma capacitação para melhorar os seus conhecimentos. No governo do prefeito Enoelino, o diálogo com a prefeitura, porque fazer política e gerir a coisa pública é a arte do diálogo. A gente tem que construir as pontes e as oportunidades através do diálogo. Então, foram muitas realizações no governo de Enoelino, em todas as áreas, na educação, na saúde. Se você lembrar da época do trabalho, na questão dos esportes, onde a gente tinha o campeonato rural, onde a gente tinha o campeonato urbano, as práticas de judô, karatê, voleibol, naquela época foram tratadas com todo carinho pelo então secretário João Félix. Nós tínhamos um trabalho abrangente, não somente com o Resgatando a Cidadania, mas que foi desenvolvido pela primeira-dama, na época, minha mãe, Grace Lira, que era um trabalho social que abrangia todo o município. Nós tínhamos campeonatos finais de semana. O antigo PET, que foi fortalecido no governo Enoelino, novas construções foram feitas, existia o funcionamento daquele programa de erradicação do trabalho infantil. Então, enfim, em todas as áreas nós tivemos a oportunidade de demonstrar o nosso trabalho, de colocar realmente um ritmo a Palmares, e se a gente tivesse tido a oportunidade de continuar por mais 4 anos, aí sim Palmares ia ver o que era uma administração que iria realmente transformar o município. Infelizmente, nós não tivemos êxito na renovação do mandato do meu pai, que a prefeitura foi entregue em condições de trabalhar. Dali para frente, o prefeito que assumiu, ele tinha condição, por exemplo, porque quando a gente diz a inadimplência do governo federal, é como se fosse o Serasa e o SPC da prefeitura. Então, o prefeito Enoelino entregou a prefeitura de Palmares em condições, com o Serasa e o SPC limpo. Afora isso, eu tenho a lhe dizer que o prefeito Enoelino, durante o seu mandato, ele pagou até o último dia de mandato débitos oriundos de outras administrações. Então, tudo isso dificultou o trabalho. Mas era uma gestão séria, aí existia o prefeito vivia na cidade, ele vivia na cidade. Meu pai, além de ser prefeito e viver na cidade, ele vivia Palmares, ele respirava Palmares. E hoje a gente não encontra a mesma coisa na administração atual. Mas, Marco, de uma maneira geral, sintetizando, se eu fosse falar de tudo, a gente ia passar muito tempo. Mas assim, eu dei uma pincelada geral e aí você vai fazendo suas considerações. Eu acho que um dos assuntos que ficou até hoje mais pendente para a questão de Palmares. Uhum. Palmares hoje praticamente parou no meio esportivo. A gente não tem um ginásio hoje de esportes, a não ser que depende das quadras poliesportivas que são das escolas particulares. Chegou ali e parou. Você citou na questão aí do ginásio que ia ser em andamento, que fica no pátio de eventos, Luiz Gonzaga. Alguns conhecem lá em Sulândia. Tudo bem, foi já final de mandato. Por que de ninguém ter dado sequência a essa obra? Se vocês deixaram toda a documentação, toda a parte financeira, para que outro prefeito que viesse tocasse essa obra? Até então, no momento quando parou a obra, tudo que havia sido feito foi todos os pagamentos devidamente registrados, todos os impostos devidamente recolhidos. Caberia ao então gestor que sucedeu terminar a obra. Mas talvez, eu não sei que motivos ou que questões pessoais, tivesse uma visão de eu não vou terminar uma obra que foi começada nesse governo. Mas que documentalmente, prestação de conta, tudo que havia inerente àquele estabelecimento, aquela situação do ginásio de esporte foi devidamente prestado conta. Haja vista que esse processo já foi para o Tribunal de Contas e foi aprovado. 16 horas mais 16 minutos. Noé, estou recebendo aqui o Noé Dienó, pré-candidato a prefeito da cidade de Palmares. É bom que deixe claro que, como a gente está em rádio, tem sempre que estar lembrando.
não tem a taxa para estar aparecendo no rádio da pessoa, o entrevistado. Palmares vem numa sequência, né, em que o último prefeito reeleito foi o Francisco de Assis Rodrigues Chiquinho. Tivemos o mandato de Enoelino, tentou a reeleição, não foi. Beto, da usina, também tentou a reeleição e não foi. Aí veio o João Bezerra, na mesma sequência, tentou a reeleição, não foi. Está havendo alguma saga em Palmares que o prefeito ele não pode ser reeleito? É como se uma cultura que já tivesse sido adaptada pelo povo de Palmares. J. Oliveira não deu certo? Tira. Enio Torres não deu certo? Tira. Noé de Enó não deu certo? Tira. Você em 4 anos, você sabe que basicamente nenhum prefeito ele consegue pegar e dizer, vou terminar o mandato e deixar tudo pronto. São raras as exceções que você sabe com relação a isso. Na maioria dos casos, eles não conseguem. A cultura americana de presidente e governador, geralmente prefeitos, são tentar a reeleição e o político e o candidato tem que ser reeleito. Parece que é uma cultura deles, né? Mas parece que Palmares pegou essa cultura de não reeleger quem está atualmente no poder, né? Como você avalia essa e da mudança que houve depois de Chiquinho para cá? Bom, Marcos, eu analiso o seguinte: com o passar dos tempos, com a evolução das coisas, hoje é exato. A internet hoje, a rede social é uma coisa que faz parte do cotidiano. Então, a partir do momento que as ações têm uma velocidade, quase que a velocidade da luz para circular, as pessoas vão, com o passar do tempo, se politizando. A gente sabe que o processo de politização de uma sociedade demora anos, mas de ver melhor os políticos que estão atuando na sua área, na sua região, na sua cidade propriamente dita, e o julgamento popular tem sido um julgamento direto. As pessoas têm analisado as ações, têm visto em outros nomes a possibilidade de implantar um trabalho de melhor qualidade, de dar um dinamismo à cidade, e tem feito a opção de mudar. Mas isso não dificultaria, não? Porque assim, seu pai teve um mandato perfeito, vamos lá, quase que perfeito, é um mandato. Se ele tivesse dado sequência nesse trabalho, não teria sido mais objetivo para a cidade ganhar? Ganharia a cidade, né? E ganharia toda a população, porque ficaria melhor. Tudo bem que hoje ajudar a equipe administrativa, o que está acontecendo naquele momento ia ter um prosseguimento, porque a gente sabe que quando se renova o prefeito, se muda toda a equipe, se faz uma auditoria geral no município, vai se... Existe a maneira de cada gestor trabalhar, e independe um do outro, administrativo, nas suas práticas. Então, que vai haver cada regulamentar para recomeçar, vai haver. Está no meio de uma realidade. Eu vou falar da realidade hoje do município de Palmares. Eu vou fazer uma análise rápida, prática e bem objetiva. Bom, se a gestão atual ela estivesse de vento em popa, se as coisas em Palmares estivessem verdadeiramente entrosadas, com certeza, no mínimo, não haveriam 11 pré-candidatos a prefeito. Existia uma convergência. Então, mostra que a política de Palmares, a dinâmica da política de Palmares está com todos esses candidatos, justamente porque a atual gestão não tem feito um trabalho a contento. Quando se fala no quesito pagamento de salário, aí a gente vê nas mídias sociais uma propaganda, uma coisa que está acontecendo agora. Não, a gestão agora se orientou. Bom, se você em 3 anos de administração não do serviço público, e no último ano você está pagando em dia, nada mais, nada menos é uma maquiagem. O que eu espero é o seguinte, que quando for passada a eleição, a coisa vai voltar a ser como era. A limpeza pública da nossa cidade está contente? Você que mora no bairro, no mais longínquo localidade de Palmares, você está vendo a limpeza pública? Então, limpeza pública, saúde, educação,
O que foi que aconteceu no município de Palmares agora há pouco, que foi uma oportunidade de ouro? Perdemos a implantação de uma indústria que iria gerar 3.000 empregos, a fábrica da Masterboi. Então, se uma gestão não teve a capacidade de segurar uma empresa do porte da Masterboi para se instalar na nossa cidade, a gente tem que trocar. A Masterboi foi para o município de Caiotinho, um município de uma população, um município que não está localizado numa BR, que é o caso de Palmares, um município que é bem mais distante de Suape, um município que tem, comparado a Palmares, não menosprezando a cidade de Caetano, jamais é um município lindo, maravilhoso, promissor, agora com a fábrica da Masterboi vai dar um boom, mas Palmares não podia ter perdido de maneira nenhuma essa fábrica da Os Masterboi. motivos que levaram a isso. Bom, segundo o dono da Masterboi, que deu até uma entrevista no programa do jornalista Manoca, e ele coloca o seguinte, ele chegou em Palmares, ele procurou o poder público municipal em busca de uma área e dos requisitos básicos, abastecimento de água, isenção de impostos, e por parte do governo de Palmares, houve uma total dificuldade para encontrar uma área para que fosse disponibilizada para a Masterboi, não houve o apoio logístico e os empresários, eles buscam o quê? Então, se a gente chega em Palmares e o poder público municipal não viabiliza as condições básicas para que a gente possa instaurar a nossa empresa ali, ele vai procurar outro. O outro, quando chegou, o Caiotinho abraçou, ele disse, eu estou precisando de uma área de 100, eu estou precisando de água encanada. Aí ele disse, além da água encanada, eu vou mandar perfurar 5 poços. Eu estou precisando de isenção de impostos. Pronto, vamos isentar 20 anos. Então, ganha a barganha de trazer a industrialização para o município, que parte na frente. Então, chegou uma empresa, a gente tem que abraçar o possível e o impossível para ela ficar. E isso demanda também de força política. É necessário que o prefeito de Palmares, ele tenha posição, ele tem que chegar do governo do estado a Palmares é a cidade polo, é a cidade polo da Mata Sul, então é uma cidade que se impõe por essa condição. Apesar de hoje ela não estar como cidade polo da Mata Sul, porque a gente vê que quando tem um campeonato de jogos estudantis, o cara faz em Joaquim Nabuco. Nada contra fazer o campeonato de Joaquim Nabuco, até porque a prefeitura ela tem uma quadra. Aí no ano que cada quadra tem a infraestrutura necessária, o ano que vem se faz na cidade de Água Preta. Então, a cidade polo, que é Palmares, está perdendo espaço em todos os sentidos. É necessário que haja uma renovação, é necessário que o novo prefeito de Palmares tenha vontade de trabalhar, tenha compromisso e dedique verdadeiramente o seu mandato em prol da nossa cidade. São 4 horas e 25 minutos, minha gente. Estamos recebendo aqui no Ponto a Ponto, pela sua Farol FM 90,7. Não é dia, não. Eu vou para um breve intervalo comercial, porque tem algumas perguntas depois desse que a gente vai partir para a parte agora mais pesada um pouquinho. E já vou te deixar, já vai te preparando, tem 5 minutos, que eu sei que você é uma pessoa muito preparada. E a única pergunta que eu quero logo de abertura te fazer é o seguinte: por que você é pré-candidato a prefeito? Intervalo e a gente volta rapidinho. Tem 5 minutos? Tem 5 minutos. Se quiser sair. Vamos ao canceroso, Jota. Aqui, tá. Meu Deus do céu. Ao vivo. Eita, Quando você pegou, volta- foi? Não, Vamos ao canceroso. não. Quando você voltar, fica aí de frente, fica melhor. Tá legal. De frente assim, né? É legal. Eita, já estamos... Aumenta aí Estamos apresentando Ponto a Ponto com Marcos Salles. Farol FM 90.7, sem dúvidas a melhor do interior. Vila Louca na Comercial Ferragens. Você não pode perder as grandes promoções. Pisos e revestimentos, cerâmicas, porcelanatos, portas e janelas de alumínio, caixas d'água e muito mais, em até 10 vezes em todos os cartões. Aceitamos também o construtor
da Caixa Econômica e o CDC, crediário do Banco do Brasil, em até 72 vezes. Venha a Comercial Ferragens e comprove. Melhores preços, o melhor atendimento e entrega com rapidez. Comercial Ferragens, o ponto certo da sua construção. Fone 3673-1279. Atenção, Palmares e região. O CEDOP, Centro de Oftalmologia de Palmares, informa que estamos atendendo nas quartas e sábados com o que há de mais moderno em equipamentos e com excelentes médicos oftalmologistas. E realizamos diariamente exames como campimetria, paquimetria, pressão ocular, teste do olhinho e outros. O CEDOP fica na Avenida Luiz de França, 1317, primeiro andar, próximo a Fusan. Marque sua consulta pelo fone 3661-1053. CEDOP, sua visão em primeiro lugar. Pensou Pizza.com Delivery. Uma massa deliciosa e os melhores sabores chegam aí, no conforto da sua casa. Rapidinho! Ligue para o Disque Pizza.com 819-9564-9844. Pizza.com Delivery. Organização Sara e Wellington. Sua internet vive caindo? Não consegue assistir Netflix ou YouTube? Venha para Rayan Telecom, o melhor provedor. Aqui, além da melhor estabilidade, velocidade e ótima assistência, você tem os melhores planos da região, a partir de R$50. Rayan Telecom. Atendemos Catende, Laje Grande e Jaqueira, com internet residencial e comercial de qualidade. Ligue agora, 99870-3926. Também é o WhatsApp. Rayan Telecom, por trás do antigo grupo da usina. O melhor provedor. Comunicar. O SAIC atende na pessoa do diretor-presidente Emerson Lins, vem comunicar a toda a população que, devido aos baixos índices de chuvas em nossa região, os reservatórios encontram-se muito abaixo do seu nível normal. Por isso, preocupado em não prejudicar o abastecimento futuro, o SAI pede encarecidamente para que todos economizem água e evitem o desperdício. Uma campanha do SAI Catende. 4h29. Todo mundo ouve a Farol FM 90.7, a número 1 do interior. Atenção você de Catende, na hora que faltar o gás ou a sua água, não se preocupe. Ligue para Júnior Gás e Água e rapidinho estará chegando na sua casa. Garantimos a entrega mais rápida da cidade. Júnior Gás e Água. Ligou, chegou. 99797-4604 ou 97314-9659. Júnior Gás e Água. De segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, aqui na Farol FM, você tem um programa em defesa do povo. Política, informação, onde o povo reclama. Mas depois colocaram uma metralha lá em cima e ficou desse jeito. Então a porcaria do metralha para resolver um problema dela daquela ali. Na Rota da Verdade, apresentação Júnior Cavalcante, a notícia com credibilidade. Apesar que aqui não é TV, aqui é... Farmácia tem que ter muito mais que medicamentos. Farmácia tem que ter um ser a mais. Tem que ter carinho. Tem que ser central. Farmácia e linha completa de medicamentos éticos, genéricos, similares e controlados de laboratórios confiáveis. Perfumaria, tudo com preço justo. Na hora que precisar, conte com a Farmácia Central. Há mais de 23 anos, tradição em ser e o menor preço. Rua 2, Expedito Lopes 12, Centro de Catende. Disque Saúde 3673-1001. O Centro Médico Mais Saúde dispõe de todas essas especialidades: clínica médica, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, ginecologia, gastroenterologia, ortopedia e traumatologia, pediatria, psicologia, psicanálise, psicopedagogia, psiquiatria, reumatologia, fisioterapia, nutrição clínica, nutrição pediátrica, tratamento estético, urologia, ultrassonografia e laboratório de análises clínicas. O Médico Mais Saúde está localizado na Rua Dom Expedito Lopes, em frente ao Catende Clube. Atendimentos de segunda a sexta, das 6h30 da manhã às 5h30 da tarde. Maiores informações, ligue 3673-1804. Centro Médico Mais Saúde.
Voltamos a apresentar Ponto a Ponto com Marcos Salles. 4h32 aqui na nossa 90,7, Farol FM. Esse é o seu Ponto a Ponto. Bom, hoje recebendo ainda, vamos para o segundo bloco, Noé Dienor, pré-candidato a prefeito lá da cidade de Palmares. Eu te deixei aquela pergunta antes da gente ir para o intervalo comercial. Tá? Qual foi a tua decisão de se tornar pré-candidato a prefeito para a cidade de Palmares? Bom, Marco, a nossa decisão em ser pré-candidato a prefeito de Palmares demandou de uma convenção familiar. Como você bem sabe, você bem colocou, a minha engajada diretamente em política. Eu tenho desde meu pai, que eu nasci filho de um vereador, na época o pai era vereador. Exato. Pai foi vereador, pai foi deputado estadual, foi prefeito, foi diretor de segurança pública do estado de Pernambuco, diretor do Teatro Santa Isabel, diretor do Teatro do Parque, trabalhou no antigo Sané, que era a Compesa. Enfim, pai teve uma oportunidade, uma vasta experiência na vida pública e, através disso, ele transmitiu aos filhos. A minha mãe teve a oportunidade de, como servidora pública, professora, ocupar dentro da vida funcional dela vários cargos também. Foi uma pessoa que teve um trabalho social desde muito tempo, através de uma fundação beneficente. Ela trabalhava diretamente com meu pai no gabinete. É uma pessoa que tem um trabalho social não só em Palmares, mas em toda a região, e isso foi passado dos meus pais para todos os filhos. Então, meu irmão César, que teve a oportunidade de ser prefeito de Água Preta, naquele momento, que fez um grande trabalho, com muita maestria. Eu tive a oportunidade de ver a minha irmã Carol, que foi vereadora em Palmares, teve a sua oportunidade de renovar o mandato. 2 mandatos, né? Foi vice-prefeita, teve a oportunidade de dirigir os destinos de Palmares e, em 22 dias, ela fez o que determinadas administrações não fizeram em até 4 anos. E Carol, ela teve uma missão muito árdua. E quando ela assumiu a prefeitura naquele momento, ela teve que colocar em dia 3 folhas de pagamento. Ela teve que fazer um mutirão de limpeza na cidade, onde ela, em 22 dias, ela limpou realmente uma total imundícia. A gente tinha todas as ruas numa situação, uma petição de miséria. E ela, com o espírito que ela tem, muito trabalhador, muito dinâmico, ela fez várias parcerias com as prefeituras circunvizinhas, pedindo caçamba, pedindo máquinas, juntando com a boa vontade do servidor público de Palmares, e ela teve condição de limpar a cidade. Ela deu um dinamismo naquele momento e entregou uma prefeitura saneada, sem dever a funcionalismo, sem dever ao Funprev, que é importantíssimo. Ela, no último ato, ela deixou a folha já depositada para que o prefeito fizesse a quitação. No outro dia, se quisesse, o dinheiro já estava depositado. Então, Carol teve um papel muito determinante ali no filho, que por onde passou... Eu só vou destacar o seguinte, Carol, doutora Carol, isso foi relativo ao governo de João Bezerra, né? João Bezerra, em 22 dias que ela assumiu. Vale destacar porque às vezes as pessoas, para não misturar, não confundir muita questão de gestões, né? Então vale destacar o seguinte, ela assumiu no afastamento do ex-prefeito do PSB, João Bezerra. Isso. 22 dias. Em 22 dias ela fez todas essas realizações que eu estou lhe dizendo. E tem o meu irmão, o professor Anuelino, que as pessoas conhecem por onde ele passou, o trabalho que ele desenvolveu na FamaSul, quando ele recebeu aquela instituição, era uma instituição que estava falida, um prédio insignificante, e ele ali fez uma mudança estrutural. Ele mexeu não somente com a parte física, que ele entregou uma faculdade, realmente ele desenvolveu um trabalho visionário, como ele mudou a gestão, como ele criou uma política funcional de pagamento de servidores. Então, a minha família tem esse histórico de por sua marca. E por que Noé Dienor ser o candidato da família a prefeito? Todos esses nomes que eu falei tinham capacidade, tinham condições de ser candidatos, porque todos têm um trabalho a mostrar, todos têm uma qualificação e todos estão aptos para assumir a prefeitura de Palmares. Mas, numa convenção familiar interna, se viu, naquele momento, que a gente tinha que escolher um nome novo,
além de ser um nome novo, eu tenho algumas características que dentro do crivo interno da família foram levadas em consideração. Eu tive uma vida pública, apesar de não tão extensa, mas eu tive a oportunidade de trabalhar como diretor-presidente do SAE Palmares, eu tive a oportunidade de trabalhar como coordenador da terceira Ciretran Especial dos Palmares, que abrange os 23 municípios da Mata Sul, com as suas 4 Ciretrans subordinadas. Eu tive a possibilidade de trabalhar, eu era o vice-presidente do Comitê de Defesa Civil da cidade, eu tive um trabalho social enquanto passei nesses órgãos. Eu tenho uma característica que é o seguinte: eu, por onde passo e onde trabalho, quem estiver trabalhando, as pessoas que estão subordinadas a mim, os meus colegas de trabalho sabem. O primeiro a chegar sou eu e o último a sair sou eu, porque eu gosto de dar exemplo, eu gosto de pegar no serviço. Então, dentro desse crime familiar, a gente chegou à conclusão que, nesse momento, o melhor nome para disputar a eleição era o meu, sem desmerecer nenhum dos outros nomes, porque estão tão capacitados quanto eu. Eu vou para a questão da próxima pergunta da seguinte maneira, né? Eu não sei se você escolheu o seu vice ainda, ou tem ideia de quem seja o seu vice, né? Mas Palmares está numa cultura de que vice virou página de governo virada, né? Lembra do vice, do seu pai, do Enoelino Magalhães? Lembra da vice? Lembro. Lembra, né? E Luciana Miranda. Isso. A trairagem, né? Veio o Beto Dalzina com o João Bezerra, que virariam inimigos na sequência, né? Não é questão de virar. E do João Bezerra, a sorte do João Bezerra foi a vice. Até agora. Não é porque estou na sua frente, nem nada, mas a gente sabe da qualificação. Se houve algum rompimento, mas foi um rompimento por motivo do prefeito, né? Que a gente, mais ou menos, lá na frente, depois vou ter a honra de recebê-lo aqui, ele vai dar essas devidas explicações que eu já tive a honra de conversar com ele. E, recentemente, agora, no próprio governo atual, da gestão atual de Altair, tivemos aí o Agenaldo Lessa, que começou forte, enfraqueceu, depois caiu fora. Depois vem quase que meio afastamento do prefeito. Não durou 24 horas. Aí, o Agenaldo vira um prefeito só de festa. Ele foi na sexta prefeito, no sábado ele já não era mais. É isso? Isso. Já foi uma parte da trairagem. Essa cultura, você tem um medo de pegar junto com você, um candidato a vice-prefeito, e de repente você chegar no poder lá, em 2021, e de repente acontecer isso, não é? Bom, Marco, primeiro, para responder sua pergunta, eu vou me aportar ao vice-prefeito de Enoelino. A vice-prefeita que foi Luciana Miranda. Eu não configuro assim como uma trairagem no caso de Luciana Miranda. Veja, o que acontece? Chegou-se um momento, a Luciana Miranda é uma pessoa que a gente tem uma consideração, tanto a ela, como a Tadeu Miranda, como a toda a família. É uma amizade de longas datas. E ali foi uma questão ideológica. Chegou um ponto que Dona Luciana sentou-se com meu pai, com Enoelino, de uma maneira bem equilibrada, uma maneira bem tranquila, e tiveram uma conversa, e a Dona Luciana, naquele momento, ela disse o seguinte: prefeito, nesse momento, ideologicamente, nós estamos divergindo do nosso ponto de vista. A amizade vai continuar, nós vamos continuar uma amizade, até porque a amizade nossa é de longas datas, e a gente vai tomar caminhos opostos. Porém, a gente continua se respeitando, a gente continua convivendo, e prova maior disso é que meu pai continua, e todos nós amigos, seu Tadeu, Dona Luciana e toda a equipe. No tocante ao restante, vamos dizer assim, essa praga, que todo vice briga com o prefeito em Palmares. Aí, o que é que eu tenho a lhe dizer? Quando a gente faz um companheiro de chapa, quando a gente adquire o vice-prefeito e o vice-prefeito adquire a gente, é uma troca. É um casamento. Torcendo para que esse casamento ele dê certo. Isso. Aí a gente namora, noiva e casa. E ninguém casa com a intenção de se separar, não é verdade?
Mas, às vezes, no meio do caminho, existem pessoas que... No meio do caminho tem os sitiados que não vale a pena. A esposa às vezes, não vai continuar com o marido, porque o marido tem algum problema, e vice-versa. Ou uma traição, né? E nesse meio do caminho, a gente tem que entender que o prefeito e o vice é como se fosse um marido separado que tem 7 filhos, e a esposa, o vice, é a esposa separada que tem 7 filhos. Nem sempre os meninos se dão um com o outro, né? Mas o que eu tenho a falar com essa questão de vice, eu descontraí um pouco, mas falando sério, é o seguinte: eu tenho um cuidado todo especial. Nós estamos num crivo muito seleto para escolher o nosso companheiro ou a nossa companheira que vai disputar essa trincheira da eleição em Palmares, e de uma maneira muito criteriosa a gente vai procurar escolher um nome de uma pessoa que tenha equilíbrio, que queira realmente colaborar com o futuro governo de Palmares, porque não vai ser fácil. Eu não sou o gênio da lâmpada, nem tampouco serei o mágico de Oz, com uma varinha de condão em 5 minutos vou resolver o problema de Palmares. A tarefa é árdua, muito difícil. Não adianta a gente chegar numa emissora de rádio, num programa, e resolver os problemas. A gente vai pegar pedreira pesada. A gente tem que pegando. A bronca é grande, mas é possível de resolver, e com muita vontade a gente vai chegar lá. Então, essa questão de vice, eu lhe digo o seguinte: eu, particularmente, vou procurar escolher um vice-prefeito ou uma vice-prefeita pela qual a gente tem uma grande afinidade, e, se Deus quiser, eu vou voltar aqui ao programa, já eleito prefeito, daqui a alguns anos, e vou dizer: Marco, a maldição acabou. Realmente a gente erradicou essa questão de vice-prefeito. Se eu estou propondo um projeto todo novo, se eu estou propondo a mudança real da nossa cidade, então nesse quesito também a gente tem que mudar de uma maneira geral. Só voltando àquela questão, me aportando a uma pergunta anterior, quando você falou dos prefeitos que não renovam o mandato. Eu, Noé de Enó, eu não sou favorável, Noé de Enó, à perpetuação de poder. A sequência, ela é válida. Se a gente está com 4 anos, um prefeito está fazendo um bom trabalho, é válido que a gente dê essa sequência. Agora, existe procrastinação de poder. Às vezes existe aquele cidadão que não aceita a renovação. E é necessário que a cidade passe por ciclos. Você vê, a família Coelho em Petrolina tem ciclos. Eles ficaram em alternância, a mesma família, mas ciclos. Tinha um ciclo que era do lado direito dos Coelhos, o outro ciclo do lado esquerdo, mas sempre em prol da melhoria da cidade. Belo Jardim também. Sintras e os Galvão perpetuaram muito longos anos no poder, intercalando entre uma família e outra no poder. Os Sintras de um lado e o Galvão era uma... E uma briga salutar, uma disputa salutar, porque se brigava pelo poder, e quem ia fazer mais? Era uma cidade onde... São cidades onde tem uma acirrada, e ficava aquela briga, porque o que se adquiria de uma eleição para outra a título de contingente eleitoral era muito pouco, mas a briga era o seguinte: eu entrei, então eu tenho que trabalhar mais do que fulano, porque senão eu vou sair. E então era uma briga salutar. Como a gente propõe esse novo projeto para Palmares, a gente tem essa nova visão, eu quero dizer a você que está me ouvindo, a você trabalhador da zona urbana, da zona rural, a você palmarense, que esse projeto que Noé de Enó está propondo para Palmares é um projeto novo, é um projeto de um jovem de 42 anos que quer dar os melhores anos de sua vida para essa cidade. É um projeto de quem eu não estou humilde porque estou disputando a eleição, não. Quem me conhece sabe que eu sou essa pessoa. Eu fui, sou e serei a mesma pessoa. Então eu peço a você que faça um exame de consciência, que veja as nossas propostas, que analise os melhores caminhos e que me dê essa oportunidade. Eu peço encarecidamente a você que me dê essa oportunidade para eu fazer valer, para eu devolver o sorriso aos olhos das crianças palmarenses, para eu escrever com letras douradas na história da vida o nome de Palmares como a capital da Mata Sul, de onde nunca deveria ter saído. Vidal de Joaquim Nabuco está conosco. Obrigado pela audiência. 4h46 agora. Eu vou para você mais ainda, para a gente ampliar a questão do que nós falamos a respeito de 11 candidatos que temos em Palmares. Isso a gente faz 11 contando com o atual gestor que tenta a reeleição, né? Digamos que aquele bolo formigueiro, a fatia maior ainda está com ele.
Ele é o atual gestor. Ó, 10 candidatos. Fazendo essa divisão desse bolo, o seu voto tem toda a família Magalhães. Tá? São já votos praticamente carimbados. São pessoas que confiam em vocês, são eleitores que conhecem o trabalho de vocês. E tem a questão da fidelidade a vocês. Beto da Usina também tem os seus, por já ter sido ex-prefeito. Tem uma continuidade das pessoas que o seguem devidamente. E já são, no caso aí, você filho de um ex-prefeito, temos o Beto da Usina, por enquanto, até agora, Beto da Usina, né? E nas outras sequências vem um restante que, na somatória no geral, a gente não tem uma contabilidade exata. Alexandre Leão, Luciano Júnior, Sargento Castro, Souza Filho, o Júnior Barreto, é isso? O Júnior Barreto, e tantos outros que estão nessa mesma luta. Esse bolo formigueiro, se está muito dividido e houvesse uma conversão de todos, uma união de pró, não seria mais viável para uma briga com o atual gestor, não é? Com certeza, a arte de fazer política, ela demanda de muito diálogo e a arte de somar. O político, ele não divide, ele soma e multiplica. Existem 4 operações matemáticas, mas o político em si, ele só visualiza soma e multiplicação. É necessário, importantíssimo, nesse momento, daqui até o período das convenções, esses grupos, essa quantidade grande de candidatos que hoje a gente que se apresenta postulando o cargo de prefeito, isso aí vai ter um funil natural. E grupos vão convergir entre si. Seria ideal, seria ótimo que todos os grupos convergissem para um candidato a prefeito e um candidato a vice. Seria... Mas, partindo do pressuposto que existem candidaturas que elas são candidaturas que têm começo, meio e fim. Existem candidaturas que elas entram no meio político, às vezes para barganhar um cargo, às vezes para dentro do processo eleitoral o prefeito mandar chamar, e tem aquelas candidaturas ideológicas. Aquele candidato que vai porque ele tem convicção, ele tem a certeza que vai dar a contribuição dele para o processo político. É justo, é digno. Todos os candidatos têm essa possibilidade. Mas eu tenho certeza, Marco, que daqui para as convenções nós vamos ter um afunilamento e vão se levantar propriamente dito 2 forças. A força do atual governo e o candidato que vai disputar com o atual governo. E 1 ou 2 candidatos que também vão fazer parte da disputa. Mas com chance real mesmo, que vai participar diretamente do embate e com a projeção de ser o futuro prefeito de Palmares, serão 2 candidatos. E aí teremos mais 2 ou 3 que vão fazer parte do contexto, mas vai afunilar. Essa coisa de 11 candidatos é momentânea. Daqui para o final do período das convenções vai haver uma convergência. Em agosto agora teremos essa decisão, porque a formação das convenções... A partir do dia 15 de agosto. Estão marcadas para depois tem ainda... O processo de homologação, registro, as impugnações podem acontecer. Faz uma breve avaliação do que você já fez algumas a respeito da cidade de Palmares, né? E você sendo eleito em 2021, você ainda vai voltar para cá, porque você vai ter que trazer o seu plano de governo após as convenções. E a gente quer mostrar o seu plano de governo, porque ninguém vai falar nada agora, né? E tem essa questão para ninguém. Eu gostei dessa ideia dele, eu vou pescar. Isso. Né? Como você teria a imagem de chegar lá em 2021, eleito prefeito pelos democratas, tá? E dizer, sou prefeito agora, então eu tenho esses planos e alguns dos projetos, os mais breves possíveis, porque a gente sabe que geralmente se mexe na saúde, se mexe na educação, são na própria administração pública, não é? Bom, Marco, como você bem disse, se eu fizer um adiantamento aqui, pode ser que aconteça um certo plágio.
Mas eu vou procurar ser, vamos dizer, sucinto. Vou falar por alto. Hoje, o município de Palmares, ele está com a carência em todas as áreas. Mas eu acho que o futuro gestor, que se Deus assim permitir, e eu acredito nas promessas de Deus em minha vida, e sei que Ele tem um plano maior para a minha vida, que uma vida de servidão que eu quero dedicar ao povo de Palmares. Chega Noé Dienó à Prefeitura de Palmares. Em primeiro lugar, a gente tem que sentar, tem que reavaliar a maneira fiscal de se portar o município, tem que reavaliar o quadro funcional, tem que se ver todas as diferenças e toda a problemática que envolve os servidores públicos municipais do quadro. Primeiro, a gente, antes de contratar comissionado, antes de fazer progressão, lógico que tem serviços essenciais que não pode parar, educação e saúde, mas a gente tem que ser extremamente criterioso. Não se pode inchar a prefeitura, fazer política é uma situação, mas fazer política sem responsabilidade não pode. A gente não pode pegar um governo como o governo de Palmares, colocar 3 mil servidores entre contratados e comissionados e não pagar o aposentado. A gente não pode estar colocando o pessoal para trabalhar e depois demitindo. Tem que haver um cuidado e uma responsabilidade. Tem que se haver uma contratação em Palmares de uma empresa de limpeza urbana, do lixo. A empresa de limpeza urbana hoje em Palmares ela é totalmente deficitária. Então, a gente tem que criar essa infraestrutura, tem que se mexer no plano diretor da cidade, porque para a liberação de recursos federais, estaduais, de uma maneira geral, a gente tem que ter um plano diretor atualizado. Plano diretor esse que foi feito na gestão do prefeito Enoelino, o primeiro plano diretor da cidade de Palmares. Então, ele hoje já está obsoleto. Ele foi feito para uma realidade e hoje ele já está obsoleto. Tem que se haver uma renovação dos quadros da administração pública, porque a gente vem de uma, vamos dizendo assim, de uma pequena alternância. O prefeito, esse ano, ele assume, ele passa 4 anos no mandato, ele tem um grupo. Do outro prefeito vai se eleger, ele tem um outro grupo, e fica esse grupo alternando. Tem muita gente nova, tem muitos profissionais novos, tem muita gente de ideia em Palmares. Hoje a gente tem na cidade de Palmares cabeças pensantes, jovens de 22, 23 anos, uma visão futurista, com vontade de trabalhar. Então tem uma renovação nesse caso. Uma coisa que me preocupa muito em Palmares, afora a questão da indústria, por conta desse grande desemprego, é o seguinte: eu tenho que ter um olhar todo especial para o meu jovem. Então, será a prioridade no governo de Noé Dienó as escolas de tempo integral? Isso aí eu não abro mão. Eu quero tirar o meu jovem, eu quero ocupar o meu jovem e tirá-lo da rua. Isso aí é um fato. Outro compromisso extremamente necessário é o seguinte: a gente tinha em Palmares, há anos atrás, um antigo Senai. E o Senai fazia um trabalho de profissionalização naquela época. Quantos torneiros famosos foram extraídos de Palmares que vivem na labuta até hoje? Então, a profissionalização ela é importantíssima, será uma prioridade do nosso governo, que é uma geração de emprego, fomento de renda. A gente vai profissionalizar esse jovem ao sair do ensino médio, para que ele possa ingressar no mercado de trabalho. Agora, uma das coisas que eu enfatizo muito, sabe, Marco? Que é um compromisso, um compromisso de quase todo candidato. Todo candidato ele quer assumir esse compromisso, ele quer colocar aqui: quando eu for prefeito, eu não vou atrasar o pagamento do funcionalismo, o aposentado. O atual gestor, na campanha, ele nunca colocou no plano de governo que ia atrasar 2 meses no pagamento do aposentado entrando para o terceiro. Ele nunca colocou. Se ele tivesse colocado no plano de governo, eu vou atrasar 3 meses do aposentado, a coisa tinha sido diferente. Ele nunca colocou no plano de governo que ia contratar pessoas e demitir. Então, o que eu coloco é o seguinte: eu, Noé Dienó, eu sou servidor público do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, eu sou servidor concursado, eu tive a oportunidade de estar dos 2 lados do birô. Eu fui gestor e eu sou funcionário. Então, eu sou servidor público, eu sei as dificuldades do servidor público, eu conheço as dificuldades do servidor público. Eu, quando tive a oportunidade de estar no SAE, brevemente colocando para você, eu concedi, enquanto o sindicato me procurou numa oportunidade para pedir 15% de aumento aos funcionários do SAE, eu concedi 30%. Isso é fato, está lá registrado no sindicato, os servidores sabem, chegou para me pedir 15%, eu disse 30%.
Eu vou te interromper da seguinte maneira, porque infelizmente, né, rádio o programa é só 1 hora, e senão a gente falaria, tá? De tão bom que a gente falaria de política, mas e tem um programa na sequência. Tranquilo. Que é um programa independente, né? Então vamos dar celeridade. Olha, eu te agradeço mais uma vez. Eu vou contar com o teu retorno em breve, depois das convenções. Eu sei que você está com um plano de governo e, na sequência, eu quero que você traga isso para apresentar e a gente vai falar de mais coisas ainda que não deu. Com certeza. Eu queria falar de educação, saúde, segurança. É muita coisa. Eu te deixo isso com o plano de governo. Tranquilo. Quando você tiver já passado pelas convenções, candidatura tudo registrado, você será nosso convidado novamente. E dizer, hoje eu posso apresentar meu plano de governo que está registrado para com certeza. os democratas e para mim. Isso. Te agradeço demais. Obrigado, Noé. Muito obrigado. Eu quero agradecer de coração a você, porque sempre você tem esse carinho todo especial, faz esse convite ao nosso grupo, encabeçado por mim, Noé Dienor. Agradecer a J. Oliveira, agradecer aos operadores, André, enfim, a todas as pessoas que fazem com tanta maestria a comunicação da Rádio Farol FM. Agradecer a você, palmarense, que me ouve, que escuta a nossa mensagem, façam as suas análises, vejam realmente as propostas, olhem olho no olho das pessoas que querem confirmar a sua palavra e trabalhar por Palmares. E se Deus quiser, numa próxima oportunidade, nós vamos voltar aqui com o plano de governo para poder explicar e mostrar categoricamente tudo aquilo que a gente